Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Estou aqui para falar sobre a 27ª semana da novela Renascer, né? Chegando aí na reta final, no último mês da novela. E eu queria retomar então algumas coisas dessa última semana de maneira bem breve, porque depois eu queria fazer uma digressão, uma reflexão aí de uma série de questões que envolvem a audiência da novela, o vínculo do público com a novela, e levantar algumas hipóteses que me parecem interessantes. É, Essa foi uma semana de bastante festa, né? Teve festa na casa de Jacutinga, escrevi sobre isso, sobre o traveling, que era muito comum na casa de Jacutinga em 93, né? Travelings e gruas, e essa casa até então pouco tinha aparecido, sobretudo nesse traveling meio festivo, que ia buscando ali as situações da Yolanda expulsando um sujeito ali do bar, enfim, escrevi sobre isso. Uma coisa que eu deixei passar, que eu gostaria de ter escrito, teve uma boa cena entre o Renan Monteiro e o Guilherme Fontes na sexta-feira, né, que é a cena em que o Augusto confronta o pai da Buba, e uma cena muito, dramaticamente muito forte, e que confia muito, o Renan Monteiro é um ator que funciona muito bem em close, nessas cenas dramáticas, né? Ali fecharam um quadro, um close dele, eu não me lembro se eram 3/4 ou se era um perfil, eu acho que era mais de perfil, mas que trazia um rosto muito duro, né? Desse cara, desse rapaz, que ali de maneira muito hábil vai cercando, né, o personagem do Guilherme Fontes ali e cobrando, né, de certa forma. E é interessante esse personagem, esse pai da Buba, que mesmo ali na pior fragilidade possível, que é a fragilidade da saúde, né, não se dobra, né? Então essa masculinidade patriarcal que vai ali até quando ela, de certa forma, inexiste, porque é, esse conceito, essa ideia de masculinidade, ela tá no contrário, na virilidade, né, na força, né? E aquele homem tá ali acamado, né? E mesmo assim ele mantém, né? Ou pelo menos está mantendo, porque acho que isso vai mudar já nessa próxima semana, né? É, uma outra coisa que eu queria pontuar é de uma possível mudança, não sei se ainda dá para saber como isso vai se colocar, mas no destino de Bento e Ritinha, sobretudo, né? Porque eles se envolviam na trama original e era uma trama um pouco delicada, um pouco não muito delicada, porque Bento era um assediador, né, na trama original. E ali tinha uma coisa de Ritinha querer dar o troco, mais ou menos como a Eliana falou agora no discurso de quinta-feira, no bar, né? Naquele capítulo ótimo, inclusive, mas eu já volto a ele. E mas aí tinha uma coisa de que Bento engravidava a Ritinha e aí não queria assumir o filho, tinha uma coisa de um certo racismo ali, tá? E ele só assumia aquele relacionamento, aquela criança, mais ou menos porque a inocência obrigava no final, tá? E era uma trama que eu acho delicada, que me parece que vai para outros lugares, porque nessa altura, bom, Bento e Lu nunca tinham tido um envolvimento de fato, né, na original. E aqui tem essa triangulação inédita, né, com Kika voltando, né, e vai haver um rearranjo, parece que, dos casais. Então, acho que isso pode ser interessante para sanar essa trama que me parecia um pouco frágil, tá, na original. Ainda que aqui, Ritinha, acho que é menos vítima, né, em certo sentido, até porque Bento não chega a assediá-la, eu acho. É ela que parte para cima dele, né, ali na busca por se vingar de Damião. Então é bem diferente da original, tá? É, Aliás, teve uma cena ótima com ela e Zinha e João ontem, a primeira cena do capítulo, as duas cobrando o João Pedro, né, e censurando o João Pedro pela viagem a Ilhéus com Mariana. E achei muito boa a cena, principalmente porque eu acho que a Mel Muzilo e o Juan Paiva contracenam relativamente pouco, né, de maneira mais direta, né, sempre em alguma interação familiar conjunta ali, né. Então achei muito boa essa cena ali e a maneira como a cena foi filmada, né, dizer, um plano sequência à distância, os três ali,
toda uma postura, uma movimentação, né? A Ritinha meio de mão na cintura, assim, meio incrédula com tudo, e a Zinha indo de um lado para o outro, né? Cobrando mais João Pedro. Achei boa a cena. E Mariana teve uma cena muito boa. Primeiro a cena dela ali, muito inconformada, né, de ter sido deixada e com dor de cotovelo e tudo mais, né, e devolvendo a chave para João Pedro, também uma cena resolvida num plano só, né, à distância também, se eu não me engano o plano, a câmera está dentro da casa e a gente vê pelos arcos ali da fazenda Jupará. E depois a cena final com a Santa, né? É curioso porque tudo que Mariana queria era se livrar da Santa e agora ela recorre à Santa em vários momentos, né? E aí ela fala uma frase que é muito boa. Ela perdeu tudo, perdeu o amor de João Pedro, o amor de Inocêncio e nem o ódio que ela tinha por Inocêncio ela sabe onde está mais, né? Então é um momento de encruzilhada para essa personagem, né? Para onde ela vai partir, o que ela vai se transformar, né? Nessa reta final, nesse último mês, que me parece que vai ter uma série de eventos aí bastante acelerados. Eu, por exemplo, já não achava que Teodoro ia propor a trégua novamente, né? Achava que isso já tinha sido e me parece que isso vai acontecer de novo, né? Então, acho que são 5 semanas aí, se eu não me engano, com bastante coisa para acontecer. E, bom, enfim, era isso que eu tinha para destacar dessa semana. Ah, claro, o capítulo maravilhoso de quinta-feira, né, no bar, das garotas ali, as mulheres todas no bar do Norberto cooptam aquele bar para elas, né, e mudam as regulações internas daquele bar, a maneira de ocupá-lo, né. Acho que tem toda uma mise-en-scène dos corpos ali, de como elas se colocam naqueles espaços e de como elas interagem muito mais próximas, né, do que quando aquele bar é colocado, é habitado por figuras masculinas, e isso está muito no final da cena, né, a Zinha deitada na mesa, a Joana com o pé na garrafa, né, Yolanda debruçada no balcão. E claro, teve o discurso de Eliana que é muito forte, né? Aquele discurso é um discurso feminista, é um discurso de um recorte feminista, né? Porque ele tem essa coisa individual, né? Eliana pensa em si, né? Eu não vou dizer que ela não pensa nos outros, mas os outros vêm depois, as outras vêm depois, né? Então ela está nesse lugar desse empoderamento que não subverte o patriarcado e que na verdade ela tenta se colocar numa posição de liderança dentro desse patriarcado, né? Ela tenta se tornar o patriarca, né? Sem reconstituir isso como um matriarcado, mas colocando sobre as mesmas legislações. Mas não deixa de ser uma personagem muito complexa, né? Aliás, eu acho que essa Eliana a Eliana da Patrícia Pilar já era bastante complexa, mas essa é mais, porque essa tem uma série de movimentos que não existiam na original, né? A começar pelo começo ali da novela, em que ela tem uma trama meio em banho-maria, e ela é aquela mulher meio dissimulada, como era a original, mas ela também é depressiva, né? Ela tem uma coisa de estar no fundo do poço, e a Eliana original não tinha tanto isso, né? Ela meio que fingia isso, e essa Eliana estava ali, e tá naquele casamento infeliz, né? E depois tem toda essa transformação, ou essa série de transformações a partir do momento que ela chega à fazenda, né? E aí eu fico pensando, né? Porque Eliana agora, ao contrário da Patrícia Pilar, a da Patrícia Pilar ela ia virar coronel, ou coronela, como ela se chamava no final, né? E a Eliana da Sophie Charlotte já se coloca, né? E já é vista, de certa forma, como uma coronel ali. Então, fico me perguntando qual será o arco final dessa personagem agora, né? E fico torcendo para ser um arco que tenha ali algum entrelaçamento com Mariana. Eu acho que são personagens irmãs e personagens que se comunicam muito, né? Ainda que Eliana, isso se mantém, né? De certa forma, ela é a antítese ela era a antítese principal a esse universo, né? Aquela mulher urbana que vai se readaptar a esse ambiente, né? Então,
gostei muito, falei que é típico de narrativas complexas nesse sentido, né? Esses episódios que às vezes surgem para quebrar a narrativa, né? Então acho que esse foi um deles, aquele em que acaba a luz na casa nas fazendas, e aí a Teca pega a arma, que era um episódio, era um capítulo bem com cara do gênero do horror. Também acho que era um capítulo como esse, o próprio capítulo lá no começo da morte dos coronéis, né? Então eu acho que Renascer tem esses capítulos especiais, em que há uma espécie de uma suspensão do andamento da narrativa e uma brincadeira de mudar o jogo um pouco, né? Que é o que o Jason Mitchell vai falar. Ele vai falar do contexto das séries americanas, né, majoritariamente, mas ele vai colocar isso como narrativa complexa, né, que é muito do que a gente vê hoje em dia. Quando a gente fala complexa, é uma característica e não é exatamente uma qualidade valorativa. Existem narrativas complexas ruins, tá, que não são boas séries ou boas novelas, tá. Eu acho que Renascer é uma narrativa complexa e é uma boa novela. Dito isso, queria ir para um outro lado agora, a partir de uma série de coisas, né? Eu tenho lido muito em redes sociais, né? A Marvel falou hoje sobre o universo deles, né? E tenho lido muito sobre essa coisa da infantilização do público, que me parece vir ao encontro de uma certa nostalgia, né? E aí, uma série de coisas que eu li e que eu vi essa semana me levaram a essas reflexões, que são hipóteses, na verdade, tá? A primeira delas foi a lista de novelas mais vistas da Globoplay, né? Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia, Mulheres Apaixonadas, O Clone, Tieta, América, Laços de Família, A Viagem, Renascer, Alma Gêmea, Páginas da Vida, Cabocla, Duas Caras, Paraíso Tropical e Vale Tudo. Não é novidade, eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos, né, que a nostalgia é um marcador hoje recorrente, eu acho que na cultura de massa, né, e a indústria cultural sabe disso e tem trabalhado com isso, né, mas tem algumas coisas aqui que eu acho curiosas. É uma nostalgia, né, pelo menos o que essa enumeração de novelas me coloca, que ela tem um lugar ali que ela chega e depois ela não passa quase, né? Porque se a gente for ver, só há duas novelas dos anos 80 aqui. Tieta, que é ali 89, né? Aliás, agora eu fiquei em dúvida se é 89 ou se é 90, eu acho que é 89. E Vale Tudo, que é 88, né? Todas as outras são novelas dos anos 90 e dos anos 2000, né? Então é uma nostalgia que não avança para lugares tão passados, né? Avança para um passado mais ou menos recente, né? Salvaguardado ali por uma certa imagem que se manteve tecnologicamente falando, né? Que não se gastou tanto, enfim. Então é uma nostalgia que chega a um determinado ponto. E aí eu me pergunto, né? Renascer está aqui, né? Entre as mais vistas, mas ela não tem tido, né, a mesma audiência que Pantanal teve, por exemplo, né, o remake agora, de 2 anos atrás, né, e também acho que ela não figura na memória do público da mesma maneira como o Rei do Gado e o Pantanal figuravam, né, o que é curioso, porque é uma novela que tinha 60 pontos de audiência na época, né, e era uma novela, foi um sucesso, o Boni coloca entre as maiores realizações que a Globo já fez, né? Então é curioso pensar que nostalgia é essa que nos cerca e que cerca Renascer, colocando como novela, uma das novelas mais vistas da Globoplay, mas ao mesmo tempo não fazendo com que ela decole na audiência como se esperava. Mas eu vou voltar a isso porque eu não acho que a audiência é tão ruim assim quanto os sites de novela, jornalismo televisivo vendem, né? Aliás, eu acho que há umas certas vezes torcida contra nesse sentido. Mas eu queria trazer, partindo dessa coisa da nostalgia, né, essa volta essa vontade por voltar a um determinado passado, e não exatamente um passado que eu já vivi, né, que o público viveu, né, a nostalgia, aliás, o sentimento de nostalgia, os estudos de nostalgia vão falar que podem ser construídos, tá, e é o que a indústria cultural tem feito, né, então é uma nostalgia recortada, tá. Mas me veio muito essa coisa da infantilização e dos filmes da Marvel e tal, um texto do Robin Wood, que é um crítico canadense de cinema, faleceu há alguns anos atrás. Aliás, eu nem sei o quanto ele chegou a acompanhar ou se chegou a escrever sobre o universo Marvel, acho que ele saiu horrorizado com tudo isso, né?
E o Robin Hood tem esse texto em que ele vai falar do que ele chama de Síndrome Lucas Spielberg. Ele vai falar que nos anos 80, né, filmes como Star Wars e ET, e ele vai colocar alguns outros, né, mas esses filmes da era Reagan vão, eh, de certa forma, infantilizar o público, né, com histórias planas em que você basicamente só especula sobre o que vai acontecer, tá? É claro, né, essa é a leitura, uma leitura do Robin Hood, tá? Mas ele vai falar que esses filmes, eles incitam uma imaginação que é essa imaginação infantil, essa imaginação por um universo à parte, espetacular, em que eu, como público, de certa forma, me sinto protegido, né? Um escapismo é o termo, acho que mais se usa na telenovela, inclusive. E eu queria ler duas passagens do Robin Hood que eu traduzi. É claro que a categoria de filmes infantis sempre existiu. A variante dos anos 80 é o fenômeno curioso e perturbador de filmes infantis concebidos e comercializados, em grande parte para adultos. Filmes que constroem o espectador adulto como uma criança, ou mais precisamente como um adulto infantil, um adulto que gostaria de ser uma criança. A criança se perde na fantasia, aceitando a ilusão. O adulto infantil faz e não faz simultaneamente. Basicamente, eu acho que o que a gente vive hoje, em termos midiáticos, em várias frentes, né? O universo Marvel me parece o mais claro nesse sentido, né? Essas tramas que são grandes parques de diversões, mas que não há grande profundidade, a não ser aquele tipo de profundidade de você conectar, às vezes, esse herói aconteceu isso, mas que não são profundidades temáticas, né? São das engrenagens mais superficiais da narrativa. E aí ele vai falar sobre a infantilidade. O sucesso dos filmes só é compreensível quando se assume um desejo generalizado de regressão ao infantilismo, uma população que quer ser construída como crianças simuladas. Crucial aqui, sem dúvida, é o desejo de evadir da responsabilidade. Responsabilidade por ações, decisões, pensamento, responsabilidade por mudar as coisas. As crianças não precisam ser responsáveis. Há pessoas mais velhas para cuidar delas. Essa é uma das razões pelas quais esses filmes devem ser intelectualmente pouco exigentes. E aí, essa passagem, sobretudo, me parece interessante, porque eu acho que isso acontece nas telenovelas também. Eu fiquei pensando, o Silvio de Abreu deu uma entrevista essa semana, que foi bastante reverberada no podcast e tal, e ele falou uma coisa assim, Torre de Babel era uma novela que tinha um tema forte, um tema robusto, social, que era a sociedade muda o indivíduo, né, que é um tema, né, universal, está na literatura, está no cinema, né, e um tema que pode desdobrar inúmeras histórias. E aí eu fiquei lembrando dos temas das novelas do Gilberto Braga, né? Vale a pena ser honesto no Brasil? Os ricos se preocupam com os pobres no Brasil? Ainda vale a pena, viver no Brasil? Né? Que a tríade ali vale tudo, o dono do mundo e pátria minha. Então são histórias que têm temáticas, valores morais, e quando eu falo de moral, eu estou falando não de moralismo, tá? O valor moral pode ser negativo, pode ser uma coisa, às vezes, não o valor moral cristão, digamos assim, tá? Que é o recorrente, né, na indústria hollywoodiana, por exemplo, né? Ismael Xavier vai escrever sobre isso, o próprio Robin Hood passa sobre isso. Então, eu fiquei pensando muito nessa coisa dos valores morais, das tramas do tema, né? E fiquei pensando nas últimas novelas das 9 que naufragaram, digamos assim, né? Amor de Mãe, que era uma novela com uma temática complexa, que colocava ali no seio da trama três mulheres que representavam Brasis diferentes, né? E que contrapunham todo um processo de colonização, né? A mulher descendente de portugueses, a mulher negra e a mulher nordestina, né? Fiquei pensando em Um Lugar ao Sol, né, que é considerado o pior ibope do horário, né? E que era uma novela muito interessante, porque pegava algumas coisas do melodrama e subvertia, né? Por exemplo, a própria história dos gêmeos, né? Não havia coisa dos gêmeos, os gêmeos trocam de lugar, mas não é uma ameaça, o outro morre, né? Então, acho que isso por si só já é uma certa subversão, porque geralmente nessas tramas os gêmeos sobrevivem e vai haver um confronto em algum momento,
né? Mas era uma novela muito interessante e que eu acho que brincava com alguns elementos melodramáticos, né? E todas essas novelas tinham, me parecem, temas mais profundos, né? Pantanal é uma novela com tema, um bom tema, há um tema, acho que explícito ali em Pantanal, essa coisa entre o rural e o urbano e esse valor da terra, mas eu acho uma novela menos profunda do que Renascer. Eu acho que Renascer se aprofunda em questões culturais mais enraizadas, né? Isso está, por exemplo, na questão da religião, né, que está aparecendo nessa e não aparecia tanto na outra, né? Temos um pastor evangélico, um padre católico e uma mãe de santo, né, Inácia do Candomblé. E então Renascer é uma novela que exige que o público trabalhe, né? Um Lugar ao Sol era uma novela que demandava trabalho do público. A Regra do Jogo, Babilônia, de certa forma, Babilônia acho que teve outros problemas, a novela ficou desfigurada e tal, mas e eu fico me perguntando se a própria televisão não tem culpa nisso, né? Num sentido mais macro, né? Se vocês pegarem a Netflix, você tem ali boas produções, mas você tem uma série de produções semelhantes, né? A própria Netflix, eu me lembro quando eu terminei de ver Dark, que me apareceram 500 séries iguais a Dark, genéricas ali, muito parecidas, né? Então vai se criando um certo processamento do gosto e uma certa preguiça do ver, né? Que acho que está na indústria cultural de maneira mais ampla, nos streamings, né? Mesmo a Apple TV tem séries estilisticamente interessantes, mas não tão interessantes narrativamente, né? E ainda, fora acho que o Ted Lasso, algumas outras séries, mas ainda o que eu quero dizer é não estamos mais na terceira era de ouro da TV americana, por exemplo, né? Isso passou. Temos boas séries sendo produzidas, mas temos coisas muito ruins é, e muita coisa sendo feita. E acho que isso também está acontecendo na telenovela. Temos boas novelas, mas as que ousam mais me parecem ter mais dificuldades. E aí me pergunto se não há uma certa culpa também nessa escalação de novelas e numa certa falta de rigor. Eu acho que antigamente, isso está na bibliografia de telenovela, né? O encadeamento de uma trama padrão, né? A receita de bolo, né? Melodrama brasileirado, e uma trama um pouco mais ousada, né? A TV Globo sempre teve esse cuidado de encadear esse tipo de produção, fazer essa dobradinha. E eu acho que dos anos 2000 para cá, sobretudo, né, no final dos anos 90, a Globo se entrega ali, as novelas vão para um certo melodrama um pouco mais rasgado, eu acho, do que o que estávamos acostumados até então. Mas eu acho que alguns horários têm sofrido mais com isso, né? O horário das 7 é um horário em que as novelas me parecem muito planas, muito dadas, né? E tem alguns autores, né? E aí, para mim, é inescapável comparar o empacamento de Renascer, digamos assim, com o sucesso de Alma Gêmea, né? Alma Gêmea me parece um exemplo dessa novela que coloca o público num lugar de infantilização, né? Em que a protagonista indígena é idealizada, né? Inclusive sem traços indígenas, em que o diálogo não tem subtexto, tudo é explícito, né? Em que sempre há alguma movimentação chamando atenção, né? O Walter Carrasco é um autor que sabe fazer catarses, e quando ele não as faz, ele engana bem, né? Ele cria cenas que têm um potencial catártico ou que pareçam uma mini catarse, né? E aí a novela fica com essa coisa de brinquedo, né? De uma narrativa em que você tá ali passando pelos lugares e, enfim, não tem nuance, não tem, e você não precisa se preocupar porque o caminho vai ser sempre tranquilo, né? Você vai se emocionar, que é isso que você quer, e não vai precisar ficar pensando tanto, né? Às vezes não precisa nem ver com os olhos, basta ouvir, né? Alma Gêmea é uma novela que tem essa coisa, né? Podia ser podia ser uma radionovela, né? E então eu fico me perguntando sobre isso, né? Sobre essa construção de uma infantilização do olhar do público que eu acho que também passa pela telenovela, tá?
Faltam, acho que, novelas mais ousadas no horário das 7, né? Pensando na importância da grade com sanduíche conectada com o horário, com os próximos horários, né? A audiência se elevando ali, né? É, acho que falta, e aí Caio, no que o Silvio de Abreu falou. O Silvio de Abreu falou assim, que isso também, no livro dos Matelar, fala-se isso, né? Que o nosso melodrama é um melodrama muito rebuscado, né? Porque ele é esse melodrama que tem esse tema social profundo. E me parece que uma das crises atuais é que o público tem preferido o melodrama rasgado. O público talvez tenha se esquecido um pouco do nosso melodrama aí talhado na telenovela, né? E tem buscado telenovelas com esse olhar mais escapista para além da paisagem, né? Escapista no sentido de que eu me coloco como se eu estivesse assistindo a um produto infantil. Eu não preciso pensar, eu só preciso curtir. É basicamente isso, esse raciocínio que eu tinha. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, né? E é isso. Renascer é uma novela que tem um tema profundo e que se desdobra de inúmeras maneiras, né? Pode se desdobrar de inúmeras maneiras. Para mim, o tema de Renascer, colocando, claro, eu precisaria pensar, acho que de maneira, mas eu acho que o tema ali, dessa versão, é algo do que, como colhemos o que plantamos, né, sintetizando de uma forma bem, e isso pode se desdobrar de inúmeras maneiras, né, numa visão ambiental, numa visão social, né, plantamos um patriarcado que estamos colhendo agora, ou na própria, ali na narrativa, José Inocêncio planta a lâmina de um facão que rasga a terra, né, ou seja, de certa forma é um ato violento, e colhe essa vida eterna, mas ele colhe tudo que tem nessa vida eterna, inclusive as mortes das pessoas que ele ama, né? Então é uma novela que tem uma questão existencial, de certa forma, né? Falando sobre uma coisa que as pessoas talvez não queiram pensar tanto, que é a finitude, né? É, Enfim, acho que é isso. Eu divaguei bastante hoje, o vídeo ficou longo, vou acelerar um pouquinho e até semana que vem espero não ter falado muita besteira, porque isso foi aqui um monte de hipóteses, enfim. Até lá.